Olá, meus amigos, um dia para todos nós de muita paz. Hoje, exatamente 16 de fevereiro de 2024, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 29, intitulado Reuniões e Sociedades Espíritas. Aqui o professor Denizar teve o cuidado de deixar catalogado as necessidades e as orientações para as sociedades espíritas. Um centro espírita é uma sociedade espírita? Sim. Logo, ela deveria ler esses tratados aqui realmente do professor Denizar quando ele fala das reuniões de sociedades espíritas. Vamos solicitar a nossa irmã Carla para fazer a nossa prece de gratidão. E como já aprendemos que toda prece é uma usina de força, vamos agradecer essa oportunidade com força, com alegria, com ânimo, essa oportunidade que Jesus nos dá de novamente nos encontrarmos. Obrigada, Jesus, amigo querido, por esse momento, por esse estudo, por essa reunião. Esse encontro que alimenta nosso espírito, as nossas ideias, luzes novas no nosso caminhar. Ajuda-nos a compreender e a caminhar sempre contigo. Que assim seja. Então vamos lá, item 341. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, cada um pode deduzir, por si mesmo, as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a conquistar a simpatia dos espíritos bons e a só obter boas comunicações, afastando as más. E essa afastar má, por exemplo, quando você faz uma reunião de orientações, uma reunião de diretoria, uma reunião de estudo, evocando os espíritos, que bom seria se você tivesse só a presença dos bons. Mas o que nós realizamos dentro das instituições são as reuniões de desobsessão. Então, numa reunião de desobsessão, na condição de um pronto-socorro, você vai atender espíritos adoecidos, mas não necessariamente espírito mau. Então, volta aqui esse 341, só para a gente ticar, né? A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. A palavra-chave é influência mesmo. A influência não é do encarnado, é a influência do desencarnado. Vamos aqui, olha. A influência do meio, a influência que o meio recebe, ela é uma consequência da natureza dos espíritos que ali estão em torno dela e do modo por que atuam sobre os seres vivos, como os espíritos atuam sobre os seres vivos. Dessa influência, cada um pode deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a conquistar a simpatia dos espíritos bons e a só obter boas comunicações, afastando as comunicações más. Essas condições para ter essa influência espiritual boa e afastar a má, dependem inteiramente das disposições morais dos assistentes e se resume nos seguintes pontos. Então, a influência do meio ela é consequência da natureza dos espíritos. Então, se eu quero a natureza de espíritos bons, agora nós vamos saber aqui quais são as necessidades para um grupo ter a influência desses espíritos bons, afastando qualquer influência má. Primeiro, perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Então, nós espíritas, de forma inadvertida, acreditamos que o fato de nós estarmos fazendo uma reunião mediúnica ou fazendo qualquer trabalho na instituição
isso já nos garante a assistência e a influência dos bons espíritos. Não nos garante. Não nos garante. Jesus estava ao lado de Pedro e Pedro estava ao lado de Jesus. Pedro, quando Jesus perguntou o que os homens acham do Filho do Homem, Pedro respondeu: Tu és o Filho de Deus vivo. Momentos depois, quando Jesus começou a falar de tudo o que ele iria passar na crucificação, Pedro se revoltou e disse: Como tu queres que eu acredite num Deus bom, se permite que faça isso com o seu filho? Jesus: Cala-te, Pedro, pois agora tu falas como um filho das trevas. Então, mesmo Pedro estando ao lado do Cristo, isso não o blindou para receber uma influência negativa. Então, você acha que o fato dele estar ao lado de Jesus, ele recebeu uma influência perversa? Você acha que o fato de estar dentro de uma casa espírita de pedras, isso vai bloquear, vai te proteger de toda e qualquer influência de espíritos maus? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, a casa espírita, ela tem essa influência espiritual por conta do meio dela. Se o meio for bom, a influência é boa. Se o meio não é bom, a influência também não vai ser boa. E ele começa logo com as disposições morais. Mas que é a base, Carlinha. É a base. Sabe, não adianta você ter uma casa limpa, cheirosa, com todos os ar-condicionados funcionando, é tudo muito lindo, uma casa belíssima, pintada, não tem uma mancha, tá linda a casa, a sociedade. Mas se os trabalhadores não estiverem pautados nesses pontos aqui, eles não terão assistência de espíritos novos. E isso é péssimo. Isso é péssimo. Então, quando a gente começar a ler esses pontos aqui, a gente vai começar a ficar meio moado. A gente vai ficando moadinho. Porque a gente já começa a desconfiar que as nossas sociedades não estão muito bem assessoradas. Olha só, primeiro ponto. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Por isso que o professor Denizalho orienta que tenhamos uma sociedade enorme ou uma sociedade pequena. Porque quanto maior a diversidade de sentimentos e de ideias. Perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Segundo, cordialidade recíproca entre todos os membros. Cordialidade recíproca entre todos os membros. Então não é só com fulano e com Beltrano, é com todos. Seja uma pessoa cordial. Ele está pedindo para amar, para se derreter de amor? Ser cordial. Terceiro, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Nós estávamos estudando o livro Voltei, do irmão Jacó, que é o senhor Frederico Figner, aonde ele fala um momento, ele está no processo da desencarnação dele, já finalizou a desencarnação, mas ele ainda está aqui na Terra, né, na crosta terrestre. E eles estão formando um grupo em que o Dr. Bezerra está dirigindo esse grupo, coordenando, e eles estão a caminho de uma colônia espiritual. Mas antes tinham que aguardar uma última pessoa que tinha acabado de desencarnar, que era uma professora aqui na Terra e que estava em um lugar distante de onde eles estavam, que eles estavam ali na beira do mar, né? E quando ela chegou, ela emitia muita luz, ao ponto dela mesma se sentir um pouco acanhada, porque daquele grupo ela era a única que tinha luz. E ela chegou numa alegria só. E ele diz, e eu senti inveja. Ele reconhece, eu senti inveja. E a filha dele olhou para ele e o advertiu mentalmente. E ele logo foi se recompor, né?
Pensando o quê? O esforço que ela não fez para ter toda aquela luz. A luta que ela não travou. Né? Então, ter o sentimento... E aí eu peguei o espírito de verdade quando ele fala: fazei calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias. Aí eu peguei a palavra ciúmes, que a gente sempre quando pensa em ciúmes, a gente pensa de uma forma acanhada. E aí eu digo, deixa eu ver a etimologia da palavra ciúmes. E a palavra ciúmes também é inveja. Então, quando o Espírito de verdade fazei calar os vossos ciúmes, fazei calar as vossas invejas, para que não venha dano à obra. Porque às vezes a gente, por um movimento de ciúmes em relação ao trabalho do nosso irmão espírita, nós nos tornamos verdadeiros perseguidores, atrapalhando, não é a pessoa, é a obra. E teremos que responder. Por isso que Jesus diz: fazei calar os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para que não venha dano à obra. Então, quando você impede uma pessoa de fazer, porque você não gosta da pessoa, você está atrapalhando o quê? A obra. Porque a pessoa não está indo para fazer uma palestra profissional, a pessoa está indo para fazer uma palestra moral. Então, eu achei legal. Por que está isso no livro? Porque isso faz parte de todos nós. Isso faz parte de todos nós. Sentir é permitido? É. Sentir é permitido. Permanecer é permitido? Não. Eu sinto, eu identifico e eu corrijo. E não eu sinto, identifico e realizo. Aí é para acabar. Terceiro, repetindo, a ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Quarto, um único desejo. Qual é? O de se instruírem e melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Gente, um único desejo. Qual, professor? O de se instruírem e melhorarem. E aí você vê dentro das sociedades espíritas brasileiras, né? Vem cá, você vai só estudar, é? Vem cá, tu vai viver estudando, é? Olha, tem que trabalhar, não é só para estar estudando, não. O irmão que realiza essa fala, ele não sabe que o estudo é trabalho. Por isso que o povo não gosta de estudar, porque não gosta de trabalho. Estudar é o trabalho. E olha, o principal, que é o trabalho moral, é o trabalho íntimo. A tia sempre fala isso. Se você, por exemplo, nós que fomos convidados por Jesus para fazer parte desse ser coletivo do EOS, o que a tia sempre diz? Façamos o evangelho. Domingo é o dia do nosso evangelho. Porque sem Jesus, nós vamos cair. Então, o evangelho, esse estudo do evangelho, ele nos fortalece. Ele mexe com o nosso mundo íntimo. Quem esteja convencido de que os espíritos superiores se manifestam com o objetivo de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo sem tirar nenhum proveito daí, e que só se interessam pelas sessões de acordo com o maior ou menor atrativo que eles oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles. Então vem o Espírito, dá uma mensagem riquíssima de informações, e todo mundo diz: ai, que linda mensagem, ai, chegou, chorei, e pronto, só ficou nisso, sai, esquece a mensagem e não vive nada. O que esses espíritos nobres vão estar fazendo numa reunião dessa, numa sociedade? Eles vão vir perder tempo? Vocês acham que eles estão vindo atrás de elogios e de aplausos? Claro que não, né, gente? Quinto, exclusão de tudo o que nas comunicações pedidas aos espíritos só tenha por objetivo a
curiosidade, exclusão de tudo o que... Próximo. Sexto, recolhimento e silêncio respeitosos durante as conversações com os espíritos. Olha, ela coloca recolhimento e silêncio respeitoso. Parece até uma redundância. Mas você pode estar recolhido, mas não estar em silêncio. Porque em uma reunião de desobsessão, em uma reunião mediúnica, os espíritos se comunicam pelo pensamento. Então, se eu penso, logo eu estou em comunicação com os demais espíritos. Então, a gente para e pensa assim, tia, eles falam tanto em silêncio, recolhimento e silêncio respeitosos durante as conversações com os espíritos. Então, a gente tem dificuldade quando fala no silêncio mental, e essa semana eu estava a meditar isso, o amigo espiritual me deu uma resposta muito gostosa, que a gente ainda não tinha parado para pensar. Eu digo gostosa de digerir, né? Quando ele nos diz assim, ficar em silêncio não é ficar com a mente inativa. Ficar em silêncio é não elaborar um pensamento, né? Então, quando você começa a elaborar um pensamento, você já está fazendo barulho. O silêncio é você se direcionar à sua respiração, ao coração. Você não está elaborando um pensamento, você está apenas observando movimentos do teu coração. E à medida que você vai fazendo isso, você começa a ter espaços mentais de realmente de um silêncio mesmo. Você consegue se desconectar, inclusive, das próprias batidas do teu coração por alguns segundos, e isso você vai adquirindo esse hábito. E é aí, nesse silêncio, que nós começamos a ouvir as intuições dos espíritos nobres. Isso que diz, Deus nos responde no silêncio. Por isso também que os espíritos falam que o silêncio é uma prece, né? A gente tem dificuldade de entender isso. Esse silêncio, ele é uma prece. Então, é necessário, então, a nossa dificuldade é de parar de elaborar pensamento. Essa é a nossa dificuldade. Elaborar pensamento, construir um pensamento, ideias. Não, calma, respira. Por que hoje nós estamos tendo um alto índice de pessoas com ansiedade, né? Até o ponto de ter crises físicas, orgânicas? Por conta desse aparelhinho aqui que nós aprendemos a chamar de celular. Ele é uma das causas dessa tanta ansiedade. Por quê? Porque nós não damos repouso à mente. A gente pega esse celular, chega a milhões de informações ao mesmo tempo. A gente pega o celular, olha, hoje no trabalho profissional, eu estava falando com 3 pessoas ao mesmo tempo, assuntos diferentes. Você tem noção do que significa isso? Aí volta aos anos atrás. Quantos telefones tinham na tua mesa? 1. E você era obrigado a falar com uma pessoa. Exatamente. Uma pessoa você falava. Eu dizia que tocar o telefone era um evento dentro de uma casa quando um telefone tocava, né? Então, hoje em dia, chega notícia de todos os lados, você às vezes resolve 1000 coisas na mesma hora. E eu até sempre brinco, eu digo, gente, nós tínhamos a paciência de aguardar a novela na segunda-feira. Porque as cenas do próximo capítulo acabou, você tinha que esperar. Hoje, o que nós fazemos? Nós temos as séries, eu não assisto, mas eu sei que tem. E eu vejo as pessoas comentarem que elas querem saber o final da série. Então, elas viram madrugada adentro, mesmo sabendo que no dia seguinte tem que ir trabalhar e tem faculdade. E 1000 coisas para resolver. Então, a mente vai aguentar? Não vai. Então, nós estamos adoecidos. E um número cada... E as pessoas falam disso como se fosse um diploma. Eu tenho ansiedade. As pessoas acham o máximo falar. É impressionante como nós estamos agora com um grupo que quer sempre falar justificando como se fosse o máximo. Porque eu sou ansiosa. Eu fico impressionada com isso. Não entendendo que isso é algo patológico. E que isso vai crescendo. Fale, Carlinha. Só para complementar, é que exatamente nessa semana eu estava ouvindo uma palestra e esse serenar a mente é sobre focar na respiração, porque é uma coisa que não se consegue fazer
é, por exemplo, cheirar uma coisa e pensar em qualquer outra coisa. Você cheira aqui, aí você cursa. Então, assim, esse é o exercício para focar a mente e deixar ela quieta, serena, sem elaborar pensamentos. É um foco na respiração. Achei interessante, porque realmente eu até fui cheirar uma coisa e não consegui nem elaborar. É exatamente isso. Porque nós temos que começar por aquilo que nos apetece, que são as sensações, até nós chegarmos nas emoções, né? Então, a gente começa por esse lado físico, sentindo o coração, sentindo a respiração, sentindo a posição que o teu corpo está sentado, né? A posição da coluna. Na verdade, você percebe que todo o teu corpo pulsa, não é só o coração, né? Porque onde corre os sangues está ali pulsando. E você começa a ir tomando parte, né? Tendo consciência desse organismo, até você conseguir chegar nesse nível realmente do silêncio, que é de fundamental importância. Não é uma questão mística isso, é uma questão realmente de repouso mental. E se isso não fizermos, por isso que a gente está nesse nível de cansaço mental muito, muito, muito grande mesmo. Então, gente, esse recolhimento e silêncio é de fundamental importância na nossa vida, no nosso cotidiano, como também em nossas reuniões. E aí você vai dizer, tia, esse silêncio, esse recolhimento deve ser só na reunião de desobsessão? Não, meus irmãos, em qualquer reunião dentro da atividade espírita. Imagina o que é a gente estar fazendo um estudo e ali você mentalmente não está presente. Às vezes diz assim, eu não consigo entender nada. É porque você está fazendo barulho mental. Você não se predispôs a ouvir o que o dirigente está falando. Hoje a nossa querida Cecília disse, Conceição, a filha do coração dela foi para uma determinada cidade no Nordeste, acho que no Rio Grande do Norte, e ia conversando com uma senhora que era do hotel, acho que era proprietária da pousada, e aí se identificou espírita. Aí se eu tenho muita dificuldade para ler, eu começo a ler, me dá um sono, quando eu vejo eu durmo. Ela disse, eu vou lhe dar um canal para a senhora acompanhar o estudo, que a senhora acha que não vai dormir não. E aí ela apresentou o canal, a senhorinha ficou toda feliz, e ela saiu. Quando ela voltou, a senhorinha estava mais agarrada no canal. Ela disse, olha, eu consegui, eu não dormi, já fiz 2 estudos, tá fazendo, voltei. Já fiz 2 estudos, mas eu não estou conseguindo. Ela estava desesperada que ela não conseguia achar o terceiro. Então, você vê que, graças a Deus, algo aprendeu e ela está prestando atenção. Mas é uma questão de você se predispor também. Porque, às vezes, tem pessoas que têm uma voz que hipnotiza, né? Aquela hipnose que te leva ao sono, né? Você vai embora. Às vezes, também é um caso que a pessoa ela tem uma indisciplina mental muito grande, ela não consegue, então não tem como aprender, não tem como entender, não tem. Então o corpo está, mas a alma não está. E o processo é para o corpo ou para a alma? Para a alma. Então, independente, não é só a reunião mediúnica, são todas as reuniões. Ah, mas isso é um processo obsessivo? Pode até ser. Mas o que está acima de tudo isso é realmente a falta de educação mental, a indisciplina, né? A falta do exercício, e isso para tudo. Quando você pega uma criança, que na minha época se chamava de hiperatividade, né? É uma criança que não para, ela está para um lado, está para o outro, né? Então você vê que a atitude externa que ela está realizando exterioriza a sua condição o quê? Mental. Outro ponto, o 7º, união de todos os assistentes. Gente, é todos, não é a panelinha, não é o grupinho, todos os assistentes, pelo pensamento, ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Então, quando a gente está numa reunião de desobsessão, ou mesmo numa reunião de diretoria, que aquele grupo ele deve estar unidos em um só pensamento. Então, por exemplo, quando vem um espírito sofredor que está numa situação difícil e que o dialogador está ali conversando, a função de todos naquele momento, principalmente os médios de apoio,
é estarem acompanhando mentalmente o dialogador para dar toda a força para que tudo possa se transcorrer num clima de paz. Porque o nosso pensamento atua sobre o fluido. Isso é um fato. Pensei, atuou. Outro ponto. Concurso dos médios da Assembleia com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com o único desejo de serem úteis. Então, aquele médio que já começa... Gente, a pior coisa que você pode fazer para um médio é bater palmas para ele, é enchê-lo de elogios. Você está dando corda para o outro se enforcar. Porque um dos nossos pontos mais fracos é a vaidade. Então, se você começa a jogar muita purpurina no médio, nós temos essa... Diz o Emmanuel, num dos livros lá da série Fonte Viva, que isso é um ato realmente de desamor. Essa idolatria que nós viemos a fazer por qualquer médio. Isso prejudica. Quais são os médios que mais caem, gente? Justamente os médios de cura. Porque os médios de cura, eles acabam atraindo uma multidão muito grande. E essa paparicação toda faz com que ele comece a se sentir um ser especial. E aí a queda. Então, o auxílio dos médios de Assembleia com isenção de todo o sentimento de orgulho, de amor próprio, de supremacia. Porque quando o Chico recebia os livros, ele fazia o quê? Ele mandava para onde? Para a Federação Espírita Brasileira, para serem avaliados. E qualquer julgamento, quando um grupo de médicos foram até Uberaba e disseram para ele que a obra de André Luiz estava errada. Ele disse, olha, o nosso irmão... Porque não foi Chico que escreveu. A ideia não é dele. Ele é o carteiro, como ele bem utilizava. Eu sou só um carteiro, eu entrego cartas, né? Então, ele disse, o nosso irmão André Luiz está aqui e ele está nos pedindo para falar a vocês que todos vocês estão errados e ele está certo. E o tempo mostrou que ele estava certo. Essas condições serão tão difíceis de preencher que não se encontre quem as satisfaça, né? Diz, mas é muito difícil isso tudo. Não pensamos assim. Esperamos, ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já se realizam em diversas localidades, se multiplicarão e não vacilamos em dizer que é graças a elas que o Espiritismo será devedor da sua mais ampla propagação. Congregando os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à crítica e, quanto mais puras forem as suas intenções, mais respeitadas serão, mesmo pelos seus adversários. Quando a zombaria ataca ao bem, deixa de provocar o riso e se torna desprezível. Quem que se torna desprezível? A zombaria. É nas reuniões desse gênero que se estabelecerão, pela própria força das coisas, laços de real simpatia e de solidariedade mútua, contribuindo para o progresso geral. Foi bom, meus irmãos e minhas irmãs? Alguma colocação? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento,
vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, a casa espírita, ela tem essa influência espiritual por conta do meio dela. Se o meio for bom, a influência é boa. Se o meio não é bom, a influência também não vai ser boa. A gente vai ficando moadinho, porque a gente já começa a desconfiar que as nossas sociedades não estão muito bem assessoradas. Por isso que o professor Denizar orienta que tenhamos uma sociedade enorme ou uma sociedade pequena. Porque quanto maior a diversidade de sentimentos e de ideias. Cordialidade recíproca entre todos os membros. Então não é só com fulano e com beltrano, é com todos. Seja uma pessoa cordial. Ele está pedindo para amar, para se derreter de amor? Ser cordial. Então quando você impede uma pessoa de fazer, porque você não gosta da pessoa, você está atrapalhando o quê? A obra. Sentir é permitido. Permanecer é permitido? Não. Eu sinto, eu identifico e eu corrijo. E não eu sinto, identifico e realizo. Aí é para acabar. Estudar é o trabalho. E olha, o principal, que é o trabalho moral, é o trabalho íntimo. E é aí nesse silêncio que nós começamos a ouvir as intuições dos espíritos nobres. Isso que diz, Deus nos responde no silêncio. Por isso também que os espíritos falam que o silêncio é uma prece, né? E aí você vai dizer, tia, esse silêncio, esse recolhimento, deve ser só na reunião de desobsessão? Não, meus irmãos. Em qualquer reunião dentro da atividade espírita. Às vezes também é um caso que a pessoa ela tem uma indisciplina mental muito grande, ela não consegue. Então não tem como aprender, não tem como entender, não tem. Então o corpo está, mas a alma não está. E o processo é para o corpo ou para a alma? Para a alma. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, agradecemos assim a Deus, nosso Pai, agradecemos ao nosso Senhor Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais que aqui estão conduzindo e inspirando ao nosso trabalho. Obrigada, Senhor da vida, por mais uma oportunidade e por aceitar nossas mãos fragilizadas para fazer um trabalho tão grandioso que é o estudo da obra O Livro dos Médiuns. Graça te damos, Senhor, que assim seja.